porque eles plantaram as sementes para que nós fôssemos o que somos hoje. A nossa cultura, nossa infraestrutura, nossa comunidade, nossa cidade, nosso interior, nossas lavouras, nossa vida foi moldada, planejada por eles. Eles diziam uma coisa: nós sofremos muito, nós lutamos muito para ter alguma coisa. Primeiro lutamos para ter o que comer, depois lutamos para ter mais alguma coisa, e o nosso pensamento sempre foi, eles diziam, é que nossos filhos estejam melhor que nós, que nossos filhos vivam melhor que nós. E nós estamos vivendo muito melhor do que eles, graças a eles, e temos que reverenciar. Por isso, essa homenagem da mais alta importância para a cultura da nossa gente, para nós pensarmos, analisarmos esse passado e no dia a dia nós praticarmos, cultivarmos e também olharmos o futuro para que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Lembrando assim, desde a minha infância, o meu avô, meu nono, o João Bertani, ele teve muito tempo envolvido com a doença da nona, a dozolina. E aí então, o que aconteceu? A gente ficava mais naquela convivência, que ele saía, voltava, saía e voltava. Aí quando ela faleceu, aí ele passou a ficar mais em casa, direto em casa, dando mais atenção para a família também. E como nós morávamos perto, era só atravessar a estrada, a gente sempre ia lá, ele sempre ia tomar chimarrão com a minha mãe, ele era muito amigo da minha mãe, ia sempre lá. E quando nós começamos a ir para aula ali na Buligórnia, nós íamos na aula de manhã, e nós chegávamos em casa, almoçávamos, eu e a minha irmã, e uma lavava a louça e a outra ela passava um pano no chão e nós descia correndo lá no nono, que era o lugar onde nós ia, né, no nono. E nós chegávamos lá, ele estava descansando, deitado no chão, descansando. E o que nós fazia? Nós ia lá e ia pular por cima dele, deitar e se rolava junto com ele lá, pulando por cima dele, até que chegava na hora dele levantar, preparar, pegar os boi e arrumar a carroça para ir para a roça, né? E nós acompanhava ele em tudo isso. E a gente ia para a roça, a gente adorava, principalmente quando era na colheita do milho. Ia recolher o milho na roça, colocava na carroça, levava para o galpão e nós sempre em cima da carroça. Ia e voltava, esse é o trajeto que nós fazíamos, né? Então foi direto essa história. Tive o prazer de conviver com o nono durante boa parte da minha infância. No dia a dia, nós acompanhávamos ele nas atividades, como andar de carroça, que era o nosso maior prazer, colher os frutos da lavoura, na época da colheita, que tinha as abóboras, os milhos, as melancias, melões, enfim, o que tinha a gente ajudava ele a recolher e levar para o paiol ou o porão. Outra atividade muito interessante era a parte das vacas de leite. Ele todos os dias recolhia o pasto e nós ajudávamos ele a distribuir para as vacas nos coxos, onde lá já estava a Dona Ema aguardando para a ordenha do leite. E assim foram durante, eu acho que foi uns 4 ou 5 anos, foi período que eu vivi com ele. Depois disso a gente veio morar para a cidade, a respeito de estudos, então a gente ficou um pouco, se afastou dessas atividades como criança juntamente com ele. O meu marido, João Bertani, foi um homem muito bom. Nunca tive uma encrenca nenhuma, depois de tantos anos de casado, sempre fomos bem. E ele foi muito trabalhador. Criamos filhos bem criados. Ele tinha uma olaria quando casamos, ficou tempo com a olaria, depois entregou para os filhos dele. Ele era viúvo quando eu casei, ele já tinha os filhos casados. E eu tive 2 filhos, muito bem criados. O João foi muito exemplo para os filhos, foi muito bom para todos. Até para as vizinhanças ele era muito bom. Nunca vi ninguém se queixar dele.
Eu sou Leomira Ozelame Kirchner agora, né? Sou casada com o Luciano Kirchner há 58 anos e morei com a avó desde os 2 anos até os 16, acho que era 16 anos saí de casa, saí dali. Fui para casa 1 ano e voltei de novo morar, casei com o Luciano e voltei a morar ali mesmo ainda junto com ele. Era muito bom, ele ajudava todo mundo, ele era uma pessoa muito dada, muito boa. Faz 58 anos casado com a neta do João Bertani. Daí me criei ali, trabalhando até casar. Trabalhava na olaria, trabalhava na roça, trabalhava na tapona. E dali, quando casei, morei aí com ele, com o avô, um tempo. E depois, aí tratei de comprar um pedaço de terra. Aí eu saí dali, né? Mas sempre considerei eles. Trabalhei para o João Bertani desde o ano 37, mais ou menos, 30, por ali, naqueles anos ali que eu trabalhei. Trabalhei na agricultura, plantação, criação de suínos e tudo que era do ramo. Foi indo. Daí ele começou com trilhadeiras, colhendo trigo. Não era motor, era tocado com animal. Tinha uma máquina chamada malacate, que tinha um pinhão, uma coroa e um pinhão, que fazia girar um cardão que movimentava a trilhadeira. Separava a palha do trigo. E depois era passado num vento, chamavam de ventulão, para tirar os resíduos, né? Ficava só o trigo limpo. Ele foi um plantador de produtos agrícolas, criador de suínos, de gado, leiteiro, uma pessoa que trabalhava em diversas lavouras, né? Eu prezava ele como pai, porque ele era uma pessoa... Primeiro, ele era honesto, um homem que não precisava de documento, o que ele falava era um documento, né? Um homem que trabalhava, porque aquele homem trabalhou. Quando eu falo no tio João, me remete a histórias bonitas, me remete ao passado. Porque como a minha avó era irmã dele, seguidamente ele visitava a minha avó e ele chegando a cavalo, com aquele sorriso muito aberto, muito franco, muito bonito, ele amarrava o seu cavalo num cinamomo e eles sentavam na área da casa para conversar e tomar chimarrão. Ele era uma pessoa assim, ó, bastante alegre, uma pessoa muito agradável de se conviver. Ele não tinha diferença entre os jovens e os idosos. Ele brincava bastante, ele tirava muito sarro da gente e contava muitos fatos. Falar do tio João me dá alegria porque também quando ele chegava, ele contava pormenores dos fatos. Hoje nós omitimos essa riqueza de detalhes. E ele contava um acontecido, outro acontecido, ou alguma coisa que tinha acontecido na nossa comunidade lá do interior, alguma fofoquinha entre ele e a nona, e eles eram ricos em detalhes. Falando sobre o João Bertani, um homem que lutou e trabalhou bastante, trabalhou com olaria, trabalhou com tapona, trabalhou na lavoura e era muito participativo na comunidade. Sempre ajudou a comunidade, ajudou todo mundo, me ajudou até eu para começar a vida. Ele foi um homem fantástico. Ele era uma pessoa que quando tinha alguma coisa para fazer na comunidade, ele estava reunido com todos os associados para fazer. E o João Bertani, então, ele foi um homem que deixou essa história aqui na nossa comunidade. Ele deixou uma história muito bonita para os famílias, para os filhos dele, e todos os filhos dele também eram gente que participou da nossa comunidade, todos eles participaram. Tive foi aprendido muita coisa
João Bertani ali, que participou, sempre aprendemos muita coisa com essa pessoa. Meu pai também era um companheiro muito dele, né? José Nicolini. Foram em Garibaldi, lá de carroça, aqui para os calcinos da comunidade. Eu chamo João Pedro, tenho o privilégio de ser neto de João Bertani, filho do Mário Bertani. É uma honra, um prazer muito grande poder pertencer a essa família. Felizmente não tive a oportunidade de conhecer, de conviver, de compartilhar momentos e emoções com o meu avô, mas eu tenho certeza que o meu pai, Mário, ele soube transmitir à minha pessoa a experiência, os valores, os ensinamentos de uma pessoa de caráter, uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, que o avô João ensinou ao meu pai, e eu tenho a convicção, tenho plena consciência de que se esforçou a vida toda para que eu tenha esse reconhecimento de grandeza em relação ao meu avô, e que todos os dias, quando eu acordar, eu possa me lembrar dos exemplos do meu avô, trazidos pelo meu pai, e possa, dessa maneira, nortear os meus caminhos rumo àquilo que eu pretenda fazer pela sociedade, pela minha carreira, meus estudos. Eu tenho a grande compromisso de vida, que é saber honrar esses dois nomes e, quem sabe, um dia poder ser metade do grande homem que é meu pai e da pessoa extraordinária que foi a pessoa de João Bertani. Convido o senhor Pedro Peter para que faça o uso da palavra. Boa noite, pessoal. Cumprimentar as autoridades aqui presentes, a patroa, Leonir. Sou de poucas palavras, então peço desculpa, eu vou ser bem breve. Só queria agradecer a patroa, e agradecendo ela, estou agradecendo toda a patronagem e a família CPF. Tá? Realmente foi muito emocionante, gostei demais. Acho que a gente fez um trabalho muito tempo no CPF, mas não imaginava isso aí. Estamos muito gratos, eu e a dona Lisete, e o que eu vou dizer? Agradecer vocês aí por tudo isso aí que aconteceu hoje. Vamos lá. Obrigado. Convido o senhor Mário Bertani para o uso da palavra. Minha saudação à nossa patroa, Leonir, junto com o Rogério e demais integrantes do Grupo CPF Araju, e reverenciar esse trabalho extraordinário que estão fazendo. O Rogério fez ao longo do tempo, é a alma do nosso CPF, e agora que a Leonir está fazendo, revolucionando, uma dedicação extraordinária, mostrando seu valor, o valor da mulher esponzense. Saudação ao Pedro e à esposa, Pedro, que honra e satisfação estar aqui contigo. Eu conheço há muitos anos pelo teu trabalho na cooperativa, Campos Borges, já merecia uma grande homenagem, mais teu trabalho aí, minha honra
aqui meu pai sendo homenageado junto contigo, com a senhora Isabel. Fico muito satisfeito e redobra aqui a nossa homenagem, a nossa honra, a nossa satisfação. Minha mãe, minha sobrinha, extraordinária pessoa, minha mãe saiu do hospital agora, deu alta para vir aqui e dedicou a vida ao lado do meu pai. O prefeito Delielder, além de tudo, um extraordinário exemplo tradicionalista, está no teu sangue, na tua personalidade, o culto, a nossa tradição de honra muito grande para nós estarmos também nesse momento, recebendo essa homenagem no momento em que você está aqui representando todo o nosso município, a sua história, o nosso tradicionalismo, além de toda a sua história política e pessoal da nossa cidade. Meu amigo Roberto Lopes, nosso vice-prefeito, minha saudação, minha homenagem, mais uma vez, o grande trabalho que está fazendo, que fez o Rio organizar hoje, um momento histórico do nosso município. Não podemos esquecer nunca e continuar esse trabalho. Nosso delegado extraordinário, Portela, que também já foi político e que cuida também da nossa delegacia, da nossa segurança da nossa cidade. Meu amigo Leoberto, engenheiro agrônomo, ligado à nossa agricultura, extraordinário vereador, meu secretário, ao Chico, nosso secretário de obras, pelo trabalho que tem feito aí. Saúde ao nosso companheiro à esquerda lá, ao Gel, conheci pequenininho, né? E meus pêsames, meu pai, grande amigo meu, né? Grande amigo meu, conheci pequenininho, não estava conversando agora, desculpa, mas não posso deixar, né? Ao nosso declamador, belíssimas palavras, não conhecia, extraordinária cultura, minha comadre, a nossa apresentadora aí, esposa do meu compadre Moisés, Luciano, nosso apresentador, todos vocês, minha saudação. Meus amigos, já foi dito, foi declamado, foi colocado no telão de depoimento das pessoas, porque como quando eu nasci, meu pai tinha 60 e poucos anos, o passado foi preciso buscar algumas pessoas conhecidas. Mas, minha cara Leoni, agradeço profundamente a visão de fazer essa homenagem e nós queremos compartilhar, como eu disse, a todos os ancestrais de vocês, aos avós de vocês, porque cada um tem sua história, igual a do meu pai, mais parecida, menos parecida, mas todos têm uma história para lembrar. Eu lembro aquilo, que quando eu estive no Santo Inácio, o teu avô veio falar comigo, era pequeno, iniciando a fazer política numa reunião, e disse: olha, teu pai foi um grande homem, teu pai passava aqui em trilhar, teu pai trabalhava muito, ia com a trilhadeira, tocada a boi aqui, nós guardávamos o trigo até fevereiro, março, para ele vir aqui trilhar. Eu sei a história, cada lugar alguém contava alguma coisa. E temos, não podemos deixar de dizer que é o encontro da história do Cepete Araju com a história dos italianos. Porque Cepé, que dá o nome à nossa entidade, morreu lutando para garantir o seu chão. E lutando contra as maiores potências da época, que se uniu Portugal e Espanha, para expulsar as reduções jurídicas daqui. É como se fosse reunir hoje Estados Unidos e Rússia contra um povo. Eles fizeram isso e lutaram para manter. Os italianos lutaram para ter alguma coisa. Uns lutaram para manter, os italianos que não tinham nada veio aqui lutaram para ter. Porque as pradarias, os campos estavam ocupados. E o governo da Itália, em dificuldades, como foi dito, mandava o pessoal aqui. Passaram de tudo. Não vamos aqui nos alongar, contar a história, que já foi contada, reverenciada, mas passaram trabalho, dedicado. Tinha uma extraordinária capacidade de trabalho, dia e noite. O senhor Arremor, da parte da gravação aí, por exemplo, o senhor Arremor contou que o pai ficava o dia inteiro serrando. Ele e mais 5 do lado da serra, trocando o dia inteiro, e o pai do lado sozinho. A capacidade, a vontade de trabalhar, a vontade de fazer alguma coisa e fazer os empreendimentos que fez do nada, do zero,
Ou quando iniciou a vida, hoje quando casa, a gente prepara uma lua de mel. Vamos viajar. Meu pai casou e veio de carroça, 2 semanas de viagem, para arrumar um lugar onde pudesse plantar, cultivar alguma coisa e viver e sustentar os filhos. Olha, podia contar tanta história, assim como vocês têm para contar dos seus avós, dos seus bisavós. Tá? Podia falar, por exemplo, que minha irmã mais velha, que foi a última que morreu, mas olha, a minha primeira cama, o pai foi lá no mato, cortou uma surquilha, fincou no chão, a cozinha e casa tudo de chão, atravessou uns galhos, botou mais umas folhas e depois de um tempo arrumou um pelego e era lá a minha primeira cama. A comida era milho, com pão de milho e com polenta, café de milho torrado. Eu conto essa história, por coincidência agora, eu estive uma cidade chamada Viçosa, em Minas Gerais, fazendo um curso. E aí tinha a farinha, que o nordestino lá, mais para o norte, toda comida é com farinha. E tinha uma outra coisa do lado lá, eu perguntei, o que é isso? É farofa? Porque eles, não, isso aí é milho torrado. Como assim? Não, o pessoal torra milho e faz inclusive café. Aí eu me lembrei, isso é em Viçosa, num restaurante chamado Trembão, sabe, dúvida. Aí eu me lembrei de que quase 100 anos atrás, a comida da minha família, que vieram aí, era, como a plantação era milho, era esse café de milho torrado, com pão de milho e com polenta. Todas essas dificuldades que tiveram, e a visão que o meu pai teve quando foi comprar a primeira terra, escolheu aqui perto da cooperativa, logo do lado do frigorífico, quem não conhece, tem uma vertente muito grande de água. Escolheu por causa da água. E 100 anos depois nós estamos vendo o Brasil começando a ter problema de água. E se preocupava com a educação, que tinha que estudar, ajeitou os filhos para vir de lá e estudar na escola do professor Afonso. E sempre dizia, tem que estudar. Mas enfim, trabalharam, lutaram, prepararam, porque diziam, olha, nós queremos que nossos filhos sejam melhores que nós. Estudem, ele dizia, porque o estudo ninguém tira.